Fala jovens, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal e a gente vai fazer agora a continuação da nossa análise técnica do Bitcoin, que a gente está fazendo há alguns dias. Então, para quem não viu, eu recomendo você assistir os vídeos anteriores para você entender a que pé nós estamos aqui no gráfico e para você entender essas linhas e desenhos gráficos que eu estou fazendo, tá? Então, nos vídeos anteriores eu estava colocando de forma evidente a tentativa de formação de um fundo duplo, e o fundo duplo é o sinal mais forte. Tanto o fundo duplo quanto o topo duplo são os sinais mais fortes de tendência de mercado de reversão e também de continuação de uma tendência. Tá? Então, antigamente, até pouco tempo atrás, nós tínhamos topos duplos, que você pode verificar aqui, onde toda vez que acontecia o topo duplo, o Bitcoin ele caía de preço, caía bonito, caía violento. Né? Então, agora, pessoal, o que nós temos hoje? Tá? Hoje nós temos uma batalha intensa e feroz do mercado comprador, que são os touros. E eles estão vencendo a batalha ao longo desses 6 dias. Então faz 6 dias já que o Bitcoin, que o bull market, né, o mercado dos touros, está vencendo barreira por barreira as resistências produzidas pelo mercado vendedor, que são o mercado dos ursos. Então, pessoal, para que ocorra uma reversão, né, a gente precisa que essa média móvel de longo prazo, e para quem não sabe o que é média móvel é o sinal técnico mais forte que existe para você saber o que vai acontecer com o valor a longo prazo. Né? Então, numa taxa de longo prazo, de meses, né, apesar de ser um sinal técnico tardio, ou seja, não é um sinal interessante para você utilizar, para você fazer uma entrada, para tentar o valor mais barato possível, digamos, o valor mais próximo do fundo, até porque ele te dá um sinal técnico muito tarde, ou seja, quando o cruzamento das linhas acontecer, o cruzamento da linha verde com a linha azul acontecer, isso é um sinal de que você pode entrar de repente com um valor mais forte, né, que é o caso que eu faço. Geralmente eu compro para longo prazo quando há o cruzamento dessas linhas, visando que nos próximos meses ou semanas o valor do ativo ele se torne cada vez mais valioso. Tá? E por que isso acontece, pessoal? Ainda não foi formado o nosso fundo duplo, tá? E tem que cuidar muito nesse momento exato, que ele é um sinal muito forte de uma bull trap. O que é uma bull trap? Bull trap é quando os touros tentam empurrar o mercado para cima, tentam fazer o preço do ativo se valorizar, porém, se eles não conseguirem romper um suporte que anteriormente, uma resistência que anteriormente não foi superada, isso pode acontecer um bull trap, onde faz com que as pessoas comecem a ficar emocionadas com o mercado, positivas, e achar que o preço vai subir, mas ele forma um fundo duplo, um topo duplo, ele forma um topo duplo e empurra o preço lá para baixo. Então, ao mesmo tempo, nós estamos na seguinte situação. Ao mesmo tempo que está iniciando um processo de formação de fundo duplo, está potencialmente iniciando um processo de formação de topo duplo. E topo duplo é queda, pessoal. Topo duplo é queda, beleza? Então, para ele ser efetivo, para o preço do Bitcoin ser efetivo, e eu até vou dar um zoom in aqui no nosso gráfico, para o preço ser realmente efetivo a sua alta, ele precisa sim formar aquele novo fundo. Tá? Vou colocar o preço aqui deixar o gráfico mais visível aqui. Então eu vou deletar nossas médias móveis aqui. Beleza? Importante, a média móvel eu utilizo sempre em diário, nunca em 4 horas, porque ele pode dar uma análise gráfica errada, beleza? Então ali vocês viram que quando eu aproximei o gráfico, as médias móveis elas começaram a se aproximar, mas aquelas médias móveis de longo prazo tem que ser utilizadas com o gráfico diário, não com o gráfico de 4 horas, senão vai dar uma análise totalmente errada, beleza? E tem muita gente que erra nesse tipo de análise. Então, na nossa formação do fundo duplo, a gente está tentando lutar agora para que o preço ele consiga bater nos 4.200 e supere os 4.200, como eu tinha dito nos vídeos anteriores, tá? E ele realmente está respeitando ali a resistência, então mesmo sem eu desenhar nada de novo, ele está aparecendo certinho ali que o preço tocou os 4.200 e pouco, voltou e está tentando aí acumular uma força dos touros para que consiga ser rompida essa barreira e a gente continue na alta.
né, continue essa tentativa de reversão do mercado. Então, sim, o preço do Bitcoin, atualmente, ele está lutando quase que diariamente para reverter essa situação, reverter uma tendência de queda que nós aguentamos ao longo de todo esse ano para uma reversão de alta, né? E isso sempre acontece lá pelo dia 17 de dezembro. Se tu pegar todo dia 17 de dezembro de cada ano no Bitcoin, você vai ver que ele começa a mudar o ciclo nesse período, né? Ele respeita essas datas. Então, por isso que essas datas elas são extremamente importantes para quem opera com Bitcoin. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, agora para ele chegar e nos der um sinal evidente de alta, ele precisa chegar nos 5.500, ele precisa romper os 4.200, se manter estável por uns dias, né, ou por algumas horas, e bater nos 5.500. Ou seja, então a nossa próxima alta, ela vai ser uma alta bem violenta, tá? Vai ser uma alta que pode fazer um volume aí de $1.000 de diferença de alta em um dia, tá? Ou em 2 ou 3 dias, pode acontecer, tá? E se ele chegar nesse patamar, ele vai enfrentar uma resistência fortíssima que é 5.500, tá? E se ele chegar nesse patamar, não quer dizer que ele formou um fundo novo, não quer dizer, pode ser a bull trap, beleza? Ele só vai ser considerado como uma alta quando ele superar os 6.600, bater no suporte de 6.200 e 6.400 e voltar a subir. Daí ele vai formar um padrão de fundo duplo, e a partir desse fundo duplo a gente pode ter mais segurança de adquirir o ativo visando uma alta de longo prazo. Uma alta de longo prazo no Bitcoin seria 2 anos, tá? Então, antes que isso aconteça, não adianta se empolgar tanto, né? Tem gente que já começou a vender o carro novo para comprar mais Bitcoin, né? E pode ser que esteja caindo numa bull trap, que é um dos sinais mais importantes e mais desafiadores do mercado. Porque se ele não passar os 4.200, não superar essa marca nos próximos dias e semanas, ele vai formar um topo duplo. E o topo duplo quer dizer o quê? Mais queda. Tá, pessoal? Então não quer dizer que eu estou querendo botar água na cerveja dos outros. Todo mundo fala, né? Pô, Augusto adora botar água na cerveja dos outros. Mas na verdade eu estou querendo ser realista, pessoal. Para ser realista, a gente precisa, para a gente dizer que a gente está em canal de alta, a gente precisa superar os 6.500 e 6.400 ou 6.600. E superar ele seria chegar a 7.000, 7.500. Aí sim nós estamos falando de uma alta de longo prazo, tá? Na minha visão, o que eu acredito que possa acontecer, né? Porque todo vídeo que nós temos de análise técnica, eu faço a sessão não patrocinada, né? De que eu quero ser a mãe de Ná. Mas, para a gente ser a mãe de Ná aqui, tentar ser a mãe de Ná e aumentar o número de inscritos desses canais em caso de acerto, eu acredito sim na formação do fundo duplo nos próximos dias e próximos meses, tá? Até porque em janeiro o mercado ele vai receber notícias muito boas, tem notícias aí muito boas e fundamentais para que o preço do Bitcoin suba, tá? No canal do Fausto Botelho ele comentou sobre a correlação entre a queda do índice S&P 500 com a alta do Bitcoin. Eu acho que eu vendo assim de fora e entendendo um pouco de cripto, eu vejo que seria assim, se o S&P cair mesmo, se der um crash no mercado financeiro, no mercado de ações dos Estados Unidos, que é o que está acontecendo nesse momento, isso, na minha opinião, não tem correlação com o preço do Bitcoin, porque o preço do Bitcoin, sim, ele pode subir uma vez que grandes investidores, né, talvez 1% de investidores do mercado de ação americano, pela facilidade, pela comodidade de utilizar o Bitcoin como uma reserva de valor, eles podem migrar para o Bitcoin, fazendo com que o preço do Bitcoin suba violentamente, e pode ser que a gente tenha um ano de alta justamente por causa do crash. Então, se você for ver na Venezuela, como o povo ele não acredita mais na moeda local, eles utilizam Dash, que é uma criptomoeda alternativa ao Bitcoin, para eles utilizar uma moeda com mais estabilidade. Então eles utilizam uma criptomoeda. Então, geralmente, em casos de crise,
né, países que estão em crise, e se acontecer um crash financeiro mundial novamente, eu acredito sim que muitas pessoas vão migrar o seu patrimônio, o seu valor em criptomoedas por causa da facilidade das transações, a facilidade. É muito mais fácil você comprar uma commodity digital, que nem o Bitcoin, do que você comprar um monte de barra de ouro do banco e começar a estocar em casa. Então, é muito mais fácil você utilizar o Bitcoin para quem já opera com o mercado de ações, porque a semelhança é muito grande para você conseguir operar e para você conseguir analisar padrões gráficos interessantes, né? E geralmente toda alta do Bitcoin, geralmente quando ele dá um sinal de alta, ele vem geralmente em sinais fortes de alta. Por quê? Porque as pessoas começam a entrar uma atrás da outra no mercado, visando, tentando ser eficientes e efetivos como aconteceu nas altas anteriores. Então tem gente que sempre fala, que como eu queria que o Bitcoin tivesse a $2.500 para eu comprar um monte, para ele quando eu voltar a valer 10 eu ter 4 vezes o meu patrimônio, né? Então tem muita gente pensando nisso, tem muita gente avaliando isso. Então sim, eu acredito que nos próximos dias, ainda na continuação dessa semana, até domingo, a gente vai ter o rompimento dos 4.200 buscando 5.500 e talvez a gente consiga romper em 2 semanas aí os 6.500, tá? Iniciando o ano de 2019 como um ano de ciclo de alta ou de estabilização do mercado, repetindo o ano de 2015 da mesma forma que 2018 foi uma repetição do ano de 2014. Certo, pessoal? Então, sim, eu acredito em uma alta de longo prazo, porém, ela ainda não foi estabelecida. Pode acontecer um bull trap, pode acontecer dos ursos estarem atraindo os touros aqui para que aconteça uma queda violenta. Sim, ainda pode acontecer isso, formação de um topo duplo, né? Que seria um topo duplo aqui, tá? Pode acontecer. Mas eu acredito que o mercado comprador está iniciando realmente a sua força compradora, já avisando as notícias de janeiro, já pensando de forma otimista em relação ao mercado, fazendo com que novos investidores entrem nesse mercado, fazendo o preço subir. E a gente sim pode ter uma alta depois que ele romper os 6.500, se estabilizar e manter uma alta. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise técnica e análise fundamentalista, beleza? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.